Envelhecer é um dos processos biológicos mais universais que existem. E a busca por uma forma de, digamos, desacelerar o relógio é algo que vem de muito, muito tempo. Agora, imagine se uma das pistas mais importantes para isso não estivesse num laboratório super tecnológico, mas, quem diria, num remédio tradicional para insônia? Parece estranho, né? Pois é, vamos mergulhar nessa história. Para a gente começar, é super importante entender o tamanho do desafio. O envelhecimento da população não é uma coisa do futuro, não. Já é uma realidade que está aqui, agora, crescendo e mudando a cara das sociedades no mundo inteiro. E a escala disso é gigantesca. A previsão é que até 2050 o planeta tenha 2,1 bilhões de pessoas com mais de 60 anos. Esse número por si só já mostra por que a busca por soluções para um envelhecimento saudável é tão urgente. E claro, a questão não é só viver mais, é viver bem. O envelhecimento acaba sendo o principal fator de risco para um monte de doenças crônicas que a gente conhece bem. Alzheimer, osteoporose, problemas no coração, tudo isso pesa na qualidade de vida e nos sistemas de saúde. A ciência moderna, claro, está correndo atrás. Já existem medicamentos promissores em estudo como a rapamicina e a metformina. Só que tem um problema. Para funcionar como anti-envelhecimento, o uso teria que ser de longo prazo. E aí vem os riscos. A gente está falando de potencial para aumentar o açúcar no sangue, atrapalhar a cicatrização, são questões sérias. Isso deixa bem claro que a gente precisa de alternativas mais seguras. E é exatamente aqui que a nossa história dá uma virada bem interessante. Vamos sair um pouco dos laboratórios farmacêuticos modernos, para dar uma olhada na sabedoria que pode estar guardada em remédios antigos. Então, apresento a vocês o nosso protagonista, o xarope Anshangbunal, ou ABS para facilitar. Na medicina tradicional chinesa, ele é bem conhecido para tratar insônia e perda de memória. Mas parece que tinha algo mais ali. A primeira pista para os pesquisadores estava justamente na fórmula. Vários dos ingredientes, tipo o extrato de chifre de veado ou a erva Richouwu, já tinham, individualmente, uma fama de possuírem efeitos anti-envelhecimento dentro da medicina tradicional. E aí o quebra-cabeça começou a se encaixar. Poxa, o uso oficial era para sono e memória, mas a combinação daqueles componentes todos levantou uma suspeita bem intrigante. Tinha algo mais ali. Isso tudo nos leva à grande pergunta que um estudo científico recente resolveu responder. Será que um remédio para uma noite mal dormida poderia, na verdade, esconder um segredo para um envelhecimento mais saudável? Para responder essa pergunta, não tinha outro jeito. Era hora de colocar a ciência para trabalhar. Os pesquisadores montaram um experimento super rigoroso para testar esse potencial do xarope ABS. O processo foi bem metódico. Primeiro, eles induziram um envelhecimento acelerado em ratos. Depois, separaram os bichinhos em grupos. Um tomou o xarope, outro tomou um remédio anti-envelhecimento já conhecido e um terceiro tomou um placebo. Daí em diante foi só observação, comportamento, condição física e, por fim, um mergulho na biologia molecular para entender o porquê de tudo aquilo. Certo, vamos agora para a parte que todo mundo quer saber. Os resultados. O que foi que eles descobriram afinal? O primeiro resultado incrível veio dos testes cognitivos. Em tarefas como o labirinto aquático, que serve para medir memória espacial, os ratos que receberam a dose mais alta do xarope se saíram muito, mas muito melhor que os outros ratos envelhecidos. O desempenho deles foi praticamente igual ao dos que tomaram o remédio já conhecido. E aqui, bom, a imagem fala por si só. A pele é um dos primeiros lugares onde o envelhecimento aparece, né? Na esquerda, dá para ver a pele de um rato envelhecido, com a camada de cima, a epiderme, bem mais grossa e toda desorganizada. Agora, olha a da direita. É de um rato tratado com ABS. A diferença é gritante. A pele está visivelmente mais saudável, com a estrutura toda certinha, é impressionante. E essa proteção não ficou só na aparência, na pele. Dá uma olhada no que aconteceu dentro do cérebro. À esquerda, uma parte do cérebro de um rato envelhecido, com uma perda bem clara de neurônios. Agora, na direita, o cérebro do rato que tomou o xarope. A densidade de neurônios saudáveis é muito maior. É uma prova visual de um efeito que protege o cérebro do desgaste da idade. Ok, ver os resultados na pele e no comportamento é incrível, mas a grande pergunta da ciência sempre tá, mas como? Como é que um xarope consegue fazer tudo isso? Para entender isso, vamos pensar no estresse oxidativo. É uma das teorias mais fortes sobre o envelhecimento.
É como se, com o tempo, as nossas células fossem enferrujando, sabe? Acumulando danos. O que o estudo descobriu é que o ABS funciona como um baita antioxidante. Basicamente, um removedor de ferrugem biológica. E além de enferrujar, as células mais velhas também geram uma inflamação crônica. Este gráfico aqui mostra os níveis de uma substância inflamatória no cérebro. Olha como o nível está lá em cima no grupo que só envelheceu. Agora, olha o grupo tratado com o ABS. O nível despencou, ficando quase igual ao do grupo de controle, o grupo saudável. Mas para chegar na raiz da questão, os cientistas usaram uma tecnologia super avançada, a tal da análise ômica. Isso permite fazer um mapa completo de tudo que está acontecendo na bioquímica do corpo, revelando exatamente o que o tratamento mudou. E aqui está o pulo do gato. A análise mostrou que o ABS age principalmente em duas rotas metabólicas ligadas a gorduras. Ao regular o metabolismo de esfingolipídios e do ácido araquidônico, ele consegue dar um golpe duplo. Combate ao mesmo tempo a inflamação e o estresse oxidativo, que são basicamente os dois grandes vilões do envelhecimento. Certo. Diante disso tudo, a pergunta que fica é: o que esses resultados significam na prática para o futuro da nossa busca por um envelhecimento com mais saúde? A própria conclusão dos pesquisadores, publicada em março de 2024, já diz tudo. Eles acreditam que esta pesquisa cria base científica para desenvolver o ABS como um novo medicamento anti-envelhecimento. É a ponte perfeita entre um conhecimento milenar e a validação da ciência moderna. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Essa análise toda mostra um encontro fascinante do passado com o futuro. E levanta aquela questão: quantos outros segredos para a longevidade podem estar por aí, guardados em práticas e remédios antigos, só esperando a ciência moderna chegar com as ferramentas certas para redescobrir tudo?